Oi, oi, boa tarde. Como falei para vocês, hoje a nossa aula vai ser como construir uma ficha de anamnese. Hoje não tem nem slide, porque de fato o objetivo é trazer para vocês como a gente faz a construção de uma ficha de anamnese de um paciente aplicada a qualquer procedimento que você for fazer nele, tá? A gente sabe que hoje nas clínicas de estética a gente tem uma diversidade de procedimentos, tá? A gente tem desde o procedimento capilar, procedimento facial, procedimento corporal, procedimento de papada. Então a gente precisa de uma ficha que ela se adeque, tá, a todos os procedimentos, para você não ter que ficar, imprime uma ficha de um jeito, imprime uma ficha de outro, ou coloca no sistema uma ficha de um jeito, coloca uma ficha no sistema de outro, tá? Primeira coisa importante para a construção dessa ficha de anamnese é a gente pegar todas as informações pessoais do nosso paciente, principalmente onde a gente encontrar nosso paciente em qualquer situação. Então, primeiro ponto que a gente precisa ter, nome completo do nosso paciente de forma legível, tá? Eu tô até com a colinha, com a ficha de anamnese aqui, não vai focar, que eu uso nos cursos. E eu vou disponibilizar essa ficha de anamnese com vocês aqui na plataforma, tá? Então, bora lá. Primeira coisa importante, peguem papel e caneta aí e já comecem a anotar. Primeira coisa importante que a gente precisa ter numa ficha de anamnese são as informações pessoais do nosso paciente. O nome, tá? E aí, o que é importante vocês saberem do nome? O paciente foi lá e escreveu o nome dele. Maria de Jesus. Certo? Nesse Maria de Jesus, ela escreveu o nome dela de forma ilegível, de forma que você não consegue ler a informação, o nome dela. Então, sempre que a ficha de anamnese chegar para você, você precisa olhar as informações, compilar as informações e ver se realmente as informações que estão ali são legíveis para você, você consegue entender, tá? Outra informação importante é você saber a data de nascimento do seu paciente, tá? Por que é importante você saber a data de nascimento do seu paciente? Aqui no consultório eu uso uma estratégia super interessante, que é sempre de perguntar, de saber a data de nascimento ou a idade do meu paciente. A idade eu vou explicar por quê, a data de nascimento por quê. De saber, quando você sabe a data de nascimento, você sabe a idade do seu paciente. E aí, sempre que o paciente entra, eu olho para ele e anoto na ficha, por exemplo, 47 anos. Só mais um. Olhei para a cara, achei que ele tinha 47 anos. Pela minha experiência, né, na harmonização facial, olhei para ele, na minha experiência com consulta, olhei para ele e achei que ele tinha 47 anos. Vou lá, anoto na ficha, 47 anos. Aí o meu paciente me diz assim: eu tenho 68. Nossa, então isso significa que ele está muito bem, tá? Que ele está bastante jovem, que ele está bastante rejuvenescido. Por quê? Porque eu achei que ele tinha 47 e ele tem 68. Só que esse paciente, ao invés de ele me dizer que tem 68, ele me diz que ele tem, eu acho que ele tem 47, ele me diz que tem 23. Se ele me diz que tem 23, eu acho que ele tem 47, ele precisa de algumas coisas ali na pele dele, tá? Ele precisa estimular colágeno, ele precisa de toxina, ele precisa de preenchimento, ele precisa reestruturar, devolver estruturas, certo? Então, isso é um exercício diário que vocês podem fazer. E para que é importante a data de nascimento ou a data do aniversário do paciente? Isso é importante por uma estratégia de marketing. Quem não é visto não é lembrado. Você precisa estar sempre lembrando para o seu paciente da existência da sua clínica, da existência do seu consultório, da existência do seu espaço, da sua existência. Então, no dia do aniversário do paciente, que é lá no dia 3 de março, você vai chegar para o paciente e vai mandar uma mensagenzinha para ele. Oi, fulano, tudo bem? Feliz aniversário, nós da equipe estamos te desejando um dia incrível. Você pode até ofertar um procedimento da clínica para ele vir até você, para ele lembrar que você existe, para ele se sentir especial, saber que você lembrou dele, tá? Então, você pode até oferecer um procedimento mais baratinho, uma limpeza de pele, uma radiofrequência, uma massagem relaxante, alguma coisa. Todo mundo adora ganhar brinde. Todo mundo adora ganhar brinde, tá? Além disso, a gente precisa do CPF do nosso paciente. Por que a gente precisa do CPF? Porque quem presta serviço precisa emitir nota, e para a gente emitir nota fiscal, a gente precisa do CPF desse paciente, tá? Então, sempre, sempre, sempre peçam o CPF do paciente de vocês, certo? Nunca deixem de pedir o CPF do paciente. O RG também, eu gosto sempre de ter as duas informações, tanto o CPF e o RG, apesar da nota fiscal, a gente só emitir através do CPF, mas é sempre bom você ter essas duas informações. E lembre-se sempre, tudo isso precisa estar legível, tá? Você precisa olhar e conseguir ler. Bairro
também é importante, o bairro não, né? O endereço do nosso paciente também é importante para essa emissão de nota fiscal e também para qualquer eventualidade, tá? Para qualquer eventualidade, por exemplo, sei lá, o paciente moveu uma ação contra você, moveu um processo contra você. Você ter o endereço dele é importante para você passar para o seu advogado, tá? Para essas vias jurídicas. Profissão é uma coisa que eu sempre pergunto e eu sempre gosto de saber, porque, por exemplo, chegou um paciente aqui para mim, que é um paciente que é engenheiro civil, trabalha em construção e trabalha em solo. Ele não trabalha em escritório, ele trabalha diretamente no campo, na verdade, não é nem solo, é diretamente no campo, certo? E aí, esse paciente veio para fazer um tratamento de melasma, tá? Tratamento de melasma, em sua maioria, a gente faz uso de ácidos. Ácidos têm efeito rebote. Então, para a gente conseguir tratar esse paciente com ácido, a gente precisa ou que ele esteja no período de férias, ou que ele não trabalhe em campo, porque ele tem exposição direta ao sol, tá? Então, é importante também a gente saber a profissão do nosso paciente. É importante, por exemplo, um tratamento de PEN, de retirada de vasinhos, um paciente que é professor, que fica muito tempo em pé, tá? Que dá aula em pé, que fica muito tempo em pé. O tratamento de vasinhos, ele vai ter uma eficácia menor, certo? E a gente precisa salientar, a gente precisa dizer isso para o nosso paciente, a gente precisa alertar ele, tá? De todas essas informações. Vamos lá. E aí, fechamos as informações pessoais do nosso paciente. É importante, além disso aqui, você ter o WhatsApp do seu paciente, para você mandar essas mensagens, para sempre que tiver uma ação na clínica, você mandar para ele. Como eu falei, você sempre se manter presente ali no seu paciente, tá? É importante ter e-mail também, porque muitas vezes a gente não faz oferta só via WhatsApp, a gente pode fazer oferta e lembrar dele através do e-mail, você pode mandar um e-mail. Tem muita gente que ainda é da era do... Muita gente que ainda é não, né? Que é da era do e-mail, de ler o e-mail, de olhar no e-mail que está lá descrito uma mensagem de parabéns, um flyer de parabéns, ou então, olha, nossa clínica está com tal oferta nesse mês da mulher, por exemplo, tá? Então, são informações importantes. E aí, nós fechamos o primeiro bloco de informações que deve ter numa ficha de anamnese, que são os dados pessoais, tá? Passado dos dados pessoais, a gente precisa de informações do nosso paciente, que são informações mais clínicas, tá? Primeira informação clínica que é de extrema importância e de extrema relevância para o nosso paciente é a seguinte informação: você já realizou algum procedimento estético antes? Primeira coisa que você precisa saber do seu paciente, tá? De informação clínica. Não é se ele tem nenhuma doença, não é se ele tem algum problema de saúde, se ele tem alguma alergia, não é isso. Primeira coisa que você tem que saber do seu paciente é o seguinte: você já realizou algum procedimento estético antes? Se o seu paciente disser que sim, você vai perguntar para ele quais. Quais procedimentos estéticos você realizou? Ah, doutora Indira, eu fiz toxina, eu fiz preenchimento, eu fiz bioestimulador, eu fiz fio. Depois que ela me disser, eu pergunto: tem quanto tempo que você fez? Por quê? Porque existem procedimentos, como por exemplo a toxina, que a gente vai ter que esperar pelo menos 3 meses para expor o nosso paciente de novo à toxina, certo? Está claro para todo mundo. Então, por esse motivo, a gente realmente precisa saber o tempo que o nosso paciente fez, tá? E entender também se ali ainda tem efeito do procedimento. Ah, doutor, eu fiz toxina, mas tem 6 meses. Pronto, eu já posso fazer uma nova aplicação. Mas aí você vai perguntar para o seu paciente assim, certo, tem 6 meses que você fez, mas tem 6 meses que você fez, ok, tudo bem. Mas quando você fez há 6 meses atrás, as suas rugas já eram assim? Aí a pessoa vai dizer: não, não, eram bem piores. Nossa, agora ainda tá suave, é porque já tá começando a me incomodar e tudo, então já quero fazer de novo. Ótimo, sinal de que a gente tem um bom resultado. Sinal que é uma paciente tranquila, sinal que é uma paciente que tem resposta boa à toxina. Mas vai ter muito paciente que vai virar para você e vai dizer: não, tá muito pior do que eu era antes. Tá muito pior. E aí você vai entrar nas perguntas mais específicas. Mas você faz exercício físico? Qual exercício físico você faz? Será que não é por isso que a toxina está acabando mais cedo? Você faz uso de filtro solar? Você não usa filtro solar? Você se expõe muito ao sol? Tá?
E aí a gente vem para outra caixa de perguntas. Mas ainda nessa questão dos tratamentos estéticos, é importante também você saber a satisfação do seu cliente, a satisfação do seu paciente. Porque às vezes vem um paciente aqui e diz: Ó, Indira, eu fiz há muito tempo atrás, eu gostei muito do resultado, mas dessa última vez que eu fiz, eu não gostei, tá? Aí você já tem um alerta que o problema não é aquele paciente, porque ele já fez em outro momento que ele gostou. Mas vai ter paciente que vai chegar para você e vai dizer: não, fiz já 3 vezes com 3 profissionais diferentes, foi horrível, péssimo, não gostei. Achei que o resultado durou pouco, achei que não ficou do jeito que eu queria. Então aí você já encontra um paciente possível de problema, tá? E aí a gente tem que ter cuidado com esses pacientes, porque esses pacientes, geralmente, quando eles não gostam de uma porrada de profissional, eles também não gostam da gente, tá? É raro aqueles que gostam da gente. Então é nessa hora que a gente consegue entender um pouco do nosso paciente e entender se realmente a gente quer continuar atendendo aquele paciente, se a gente realmente quer ficar com aquele paciente ali. E aí, beleza. Partindo depois dos procedimentos, que você já entendeu o que ele já fez, já entendeu o que ele gostou, o que ele não gostou, se ele nunca fez nada, tá? O paciente que nunca fez nada geralmente é um paciente mais receoso, um paciente mais medroso. Então, a gente tem que ir com mais cautela, a gente tem que ir com mais cuidado, certo? Aí a gente vê alimentação, como é a alimentação desse paciente. Ah, Indira, mas a alimentação não seria só para procedimentos corporais? Não, é para todo tipo de procedimento. Por exemplo, pacientes que fazem uso, que não fazem consumo ideal de proteína por dia, eles vão ter uma péssima reabsorção de uma péssima estimulação de colágeno quando a gente bota um bioestimulador de colágeno. Por isso que a gente não recomenda que o paciente bariátrico, por exemplo, faça bioestimulador. Por quê? Porque eles não vão ter produção boa de colágeno com o estímulo do bioestimulador, porque falta proteína, tá? E se falta proteína, não dá, tá? A gente não tem muito o que fazer. Então, é importante sim a gente entender como o nosso paciente se alimenta. E como a gente entende que o nosso paciente se alimenta? Você vai chegar para ele e vai falar bem assim: Ô, dona Maria, o que foi que a senhora tomou café ontem? Aí, dona Maria vai dizer: Ah, meu filho, todo dia eu como cuscuz, ovo e um cafezinho. Pronto. Dona Maria, no café da manhã dela já tem uma proteína ali que é o ovo, certo? Dona Maria, o que a senhora come no almoço? Ah, eu como frango ou carne, arroz, feijão e uma salada. Tem frango ou carne, já temos outra proteína, certo? Aí, Dona Maria, no jantar dela, ela come. Ela come. No jantar, ela come a mesma coisa do café da manhã: cuscuz, ovo e um cafezinho. A proteína tá ali, o ovo tá ali. Então, mesmo para procedimentos faciais, é importante a gente entender qual a alimentação do nosso paciente. A gente entender o que o nosso paciente come para que os nossos procedimentos faciais eles tenham bom resultado. Por exemplo, o paciente é um paciente que vai fazer tratamento de melasma, mas é um paciente que se enche de alimentos ricos em beta-carotenos. A chance da gente tratar esse melasma e ter resultados satisfatórios é muito baixa, tá? Porque a alimentação dele é rica em alimentos que fazem, aumentam a produção de melanina. Ou a alimentação dele é rica em alimentos que fazem inflamação, tá? Alimentos que inflamam aumentam a chance da pessoa ter o melasma ou de aumentar o melasma. Por que aumenta essa chance? Simplesmente pelo fato de que melanócito é uma célula de defesa. Ela vai produzir melanina, tá? Ela vai aumentar a produção de melanina quando tem uma inflamação, certo? Então, por esse motivo, é importante sim a gente ter, seja na ficha de anamnese corporal ou facial, a alimentação. Qual tipo de alimentação que o nosso paciente tem, tá? Quanto bebe de água por dia? Fundamental, tá? Fundamental para todos os procedimentos faciais, corporais, capilares, tudo. Por quê? É importante não, é imprescindível que o nosso paciente beba água em uma determinada quantidade, que é o quê? Ele pegar o seu peso, multiplicar por 35, vai dar um valor em ml, certo? Vai dar um valor em ml. Aquele valor é a quantidade de água mínima que o nosso paciente tem que beber, tá? Para quê? Para que o meu preenchimento ele não saia rápido.
ele não seja absorvido. Gente, eu já fiz preenchimento aqui no consultório, que quando o paciente voltou com 15 dias, eu não tinha mais nada de preenchimento. Nada. O preenchimento tinha sido reabsorvido completamente. Por quê? Paciente desidratado, certo? Então, é importante sim saber quanto bebe de água e quanto bebe de água também para os procedimentos corporais. Quanto menos água o nosso paciente bebe, maior retenção de líquido. Maior retenção de líquido, maior inchaço, tá? Então, por isso é muito importante a gente saber também quantos litros de água bebe o nosso paciente por dia, certo? Bora lá. Além disso, funcionamento do intestino. Por que funcionamento do intestino é importante? Muitas vezes na estética, a gente usa de recursos orais para o nosso paciente. Queda capilar, a gente usa muito recurso oral, de comprimido, né, de medicamento oral. Que mais que a gente usa? Alguns procedimentos também faciais, como por exemplo toxina. Às vezes a gente tem a necessidade, como eu expliquei na aula anterior, de prescrever um zinco para o nosso paciente, que é um medicamento oral. Tratamento de melasma, eu faço muito uso de Oliolar. Oliolar é um medicamento oral. Quanto pior funcionar o intestino do seu paciente, pior vai ser a absorção desses medicamentos. Então, quanto menos ele absorver os medicamentos, quanto menos absorção tem, menor será o seu resultado, tá? Então, por esse motivo que a gente precisa, de fato, entender também do funcionamento de intestino do nosso paciente, tá? Muitas vezes a gente tem, erroneamente, a gente acha que estética é simplesmente chegar e fazer procedimento e fazer a aplicação. Eu brinco dizendo que se eu pegar Gael e dizer assim, filho, pega essa seringa aqui, enfia aqui na barriga da mamãe e aperta isso aqui, ele vai fazer, tá? A gente precisa parar de ser profissional técnico e ser profissional pensante. E o pensar começa aqui, na ficha de anamnese, tá? Na construção da ficha de anamnese. Acreditem, quando eu comecei a trabalhar com estética, a minha ficha de anamnese, eu só perguntava se o meu paciente era hipertenso, diabético. Só. Eu não perguntava mais nada. Isso aqui foi construção de anos de trabalho, tá? Nunca foi assim. Minha ficha de anamnese hoje, eu acho que ela é completa. Mas daqui a 6 meses pode ser que eu acho que tá faltando um monte de coisa, tá? Continuando. Prática de atividade física, é importante a gente perguntar qual a frequência da atividade física que ele faz e qual tipo de atividade física. Porque a gente sabe que atividades físicas como crossfit, triatlo, atividades de alto impacto e de alta intensidade, elas aumentam o radical livre e aumentam a flacidez. Então, vocês podem observar que atleta geralmente tem isso aqui, ó. Flacidez de pele, tá? Flacidez tissular. O músculo é super firme, o músculo é super forte, mas tem flacidez de pele. Por quê? Porque aumenta o estresse oxidativo, aumenta a produção de radical livre, tá? No momento dessa atividade intensa. Então, a gente faz melhora o que deixa o músculo forte, né? Melhora a flacidez muscular e não e traz uma flacidez tissular, certo? Então é importante sim a gente saber, até para a gente fazer uma recomendação assertiva para o nosso paciente. Faz uso de bebida alcoólica, tá? Quanto mais o nosso paciente faz uso de bebida alcoólica, mais inflamado ele é. Então a gente precisa pensar quais os procedimentos que não podem ter tanta inflamação, porque se tem muita inflamação, eu não vou ter tanto resultado. Por exemplo, procedimentos para gordura localizada. Quanto mais inflamado o paciente está, menos resultado a gente vai ter. E o álcool, ele inflama, o álcool é altamente inflamatório, certo? Procedimento de melasma, tratamento de melasma. O melasma, ele não pode ter inflamações de forma geral no corpo, porque se tem essas inflamações, a gente tem produção de melanina pelos melanócitos, tá? Então, é importante saber quanto de álcool esse paciente consome, se é todo dia, se é só final de semana, se durante o tratamento ele consegue se abster, ele consegue ficar sem tomar o álcool, ou se ele toma, por exemplo, cerveja, se ele toma vodka, se a gente não consegue mudar para um vinho, tá? Porque o vinho, ele comprovado cientificamente que ele acaba tendo mais benefícios pelo resveratrol do que malefícios pelo álcool, tá? Tanto para a pele quanto para o corpo. Inclusive, eu posso até vou até disponibilizar uns artigos para vocês sobre o resveratrol, que são bem bacanas. Se o paciente faz uso de algum medicamento, tá? Por que faz uso de algum medicamento? Raramente
para procedimentos estéticos, nós vamos ter algum interferente do medicamento com as substâncias que a gente usa, tá? Algum efeito colateral, alguma mistura de substância mesmo, ou que uma substância potencialize a outra. Raramente a gente vai ter isso na estética, tá? Mas é importante a gente saber, porque é importante a gente entender se o paciente tem alguma comorbidade. Por exemplo, se o paciente aqui, eu pergunto para ele, você faz uso de algum medicamento? E ele diz para mim assim, Indira, eu faço uso de medicamento para pressão. Pronto. Se ele faz uso de medicamento para pressão, ele é hipertenso e eu não posso fazer a aplicação intramuscular nele de nenhum acelerador metabólico, como, por exemplo, cafeína, carnitina, inositol, tá? Por quê? Porque ele é hipertenso. Então, é importante a gente perguntar se faz uso de medicamento. Ah, faço uso de medicamento para o colesterol. Então, a gente não pode fazer nenhum tratamento nele para gordura localizada, porque a gordura localizada, quando ela é quebrada, ela vai para a corrente sanguínea e pode dar pico de hipercolerostemia, tá? É o aumento do colesterol. E o paciente, por exemplo, desmaiar na nossa maca, tá? Antecedentes alérgicos, tá? Perguntar para o paciente se ele tem algum tipo de alergia, se eles têm algum histórico de alergia, é importante também. Raramente os procedimentos estéticos, eles dão algum tipo de alergia, porque são produtos que em algum momento a gente já foi exposto a eles, tá? Na nossa vida, no nosso dia a dia, por exemplo, cafeína, inositol, taurina, ácido hialurônico, a hidroxiapatita de cálcio está presente nos nossos ossos, desoxicolato está presente no nosso fígado, é um sal biliar, tá? Então, raramente a gente vai ter alguma alergia propriamente dita pelos recursos que a gente usa na estética. Porém, o paciente pode ter uma relação cruzada, tá? Ele teve uma alergia, por exemplo, no dia anterior ele comeu um camarão, teve uma alergia, não disse nada pra gente, chegou, tomou um medicamento, melhorou a alergia, veio, chegou na clínica, na hora que eu comecei a aplicar, alergia de novo. Pode ser uma reação cruzada, tá? Então, não é por isso que é importante a gente perguntar: já teve algum tipo de alergia? Quando foi o último episódio? Certo? Paciente que está gestante, é importante a gente perguntar também, tá? Já teve paciente gestante que já tentou fazer procedimento, tá? Então, é importante a gente perguntar se o paciente está gestante. E outra coisa, ou se está amamentando, tá? Porque a gente sabe que existem alguns procedimentos que não podem ser feitos em lactantes. Perguntar se o paciente é fumante também, tá? Associado ali à bebida alcoólica, perguntar se ele é fumante, porque o paciente fumante, a nicotina, ela também faz estresse oxidativo, ela também aumenta o número de radicais livres, ela também potencializa o envelhecimento. Então, por exemplo, se você está fazendo um tratamento para o paciente rejuvenescer, ele não vai ter a mesma resposta, um paciente não fumante, que um paciente fumante, tá? O paciente fumante vai ter uma resposta muito mais lenta do que um paciente não fumante. Então, é super importante que vocês perguntem isso. O que mais está aumentando? Está em algum tratamento médico, psicológico ou odontológico, tá? É importante também. Por quê? E toda vez que o seu paciente vier para fazer uma sessão, você precisa fazer essa pergunta de novo. Vou dizer por quê. O paciente foi lá, estava no meio do processo. No dia que eu perguntei isso aqui para ele, está em algum tratamento médico, psicológico ou odontológico? Ele me disse que não. Só que aí, quando a gente chegou na quinta sessão de intradermo, eu notei que o meu paciente estava com a boca inchada. Aí eu falei para ele: nossa, fulano, observei que sua boca tá mais inchada. Ele: não, Indira, porque ontem eu extraí um dente. Tá, ok. E eu tô tomando antibiótico, corticoide, anti-inflamatório e tudo. E eu lá enfiando o tratamento para gordura localizada nele, para inflamar a célula de gordura. O que é que vai acontecer? Resultado zero. Tá? Então, sempre é importante, toda sessão. Você pegou a ficha do paciente, pergunta de novo. Fez algum tratamento esses dias? Está em tratamento? Tratamento psicológico é importante porque tem muita gente que tem distúrbio de imagem também. De chegar, se olhar no espelho, se ver de um jeito, e você pode fazer o tratamento que for, deixar ela a pessoa mais linda do mundo, ela não vai se sentir bonita. Então, é importante também a gente entender os transtornos psicológicos de algumas pessoas e entender que a nossa mão não vai alcançar aquilo ali, que muitas vezes é melhor a gente dar alta para um paciente do que a gente ganhar aquele dinheiro dele, tá? E tratamento médico também, porque às vezes a pessoa está passando por algum tratamento de alergia, que está tomando corticoide, naquele momento não é o ideal fazer o procedimento porque a pessoa está tomando corticoide, tá? E aí realmente
dispensar o paciente, pedir para ele voltar outro dia, depois que acabar o tratamento, certo? Além de todas essas perguntas que eu faço sobre histórico clínico, né, do meu paciente, para eu entender mais sobre ele, eu tenho aqui para o paciente marcar um X, aqui, ó. Tá vendo? Opa! Eu tenho aqui para o paciente marcar um X e uma porrada de doença. Então, além de toda essa ficha que eu faço com ele, eu mando ele marcar um X aqui, se ele tem diabetes, hipertensão, lúpus, psoríase, herpes, hipertireoidismo, anorexia, bulimia, urticária, dermatite, trombose, hipotireoidismo, varize, epilepsia, depressão, ansiedade, estresse, síndrome de pânico, labirintite, vitiligo, asma, tumor maligno ou tumor benigno, tá? Todas essas informações, elas são importantes para mim. Se o meu paciente é diabético, eu não posso fazer um PEN nele, tá? Se o meu paciente é hipertenso, eu não posso jogar acelerador metabólico nele. Se o meu paciente tem lúpus, eu nem toco nesse paciente para fazer nada injetável, tá? Lúpus é um gatilho, gente. Lúpus é uma doença autoimune, que é um gatilho para várias outras doenças. Então, assim, lúpus não mexe, não faz nada injetável no paciente com lúpus. Não inflama esse paciente, tá? Psoríase. Psoríase é importante porque o que acontece? Às vezes, a psoríase, ela ataca. Quem não sabe o que é psoríase? Psoríase é uma doença autoimune que ela tem erupções cutâneas, tá? Ou em braço, ou em cabeça, ou em barba. Meu irmão tem. E é uma coisa horrorosa, assim. Deixa o rosto bem feio, deixa coçando. É como se fosse um processo alérgico. Só que a psoríase, ela tem fases. A pessoa só entra em latência da psoríase quando está em estresse. E um procedimento estético pode ser o motivo do estresse, tá? A gente consegue fazer em paciente com psoríase, sim, desde que não esteja em fase latente. Mas você vai lembrar para o seu paciente que pode trazer a latência da doença depois do procedimento por causa do estresse que o procedimento traz, certo? Herpes. Paciente com herpes, se você vai fazer qualquer coisa próximo da boca dele, a ciclovir 3 dias antes de 8 em 8 horas, tá? Comprimido. Já pede para o paciente fazer ciclo de aciclovir. Hipertireoidismo. É importante a gente saber, porque paciente com hipotireoidismo tem um metabolismo mais acelerado, paciente com hipotireoidismo tem um metabolismo mais lento, então a gente precisa entender tudo isso. Anorexia e bulimia, geralmente quem tem esses dois distúrbios tem distúrbios de imagem, então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de paciente. Trombose, pacientes com histórico de trombose, a gente não faz PEN nele, tá? Porque esse paciente tem um problema de saúde, não é um problema estético. Síndrome do pânico, a gente precisa ter cuidado. Eu já atendi 2 pacientes com síndrome do pânico, que no momento que eu estava fazendo o procedimento, eles começaram a chorar, sabe? Tem alguns gatilhos, alguns gritam, sabe? Se sentem mal por estar fazendo aquilo. Então, a gente precisa entender para na hora que acontecer, a gente não negligenciar. Podemos fazer procedimento nesses pacientes sem problema nenhum, mas a gente precisa saber que ele tem. Para se acontecer, a gente não negligenciar, a gente não menosprezar o que ele está sentindo. Depressão, ansiedade, estresse, tudo isso é quando é medicamentado. Se o paciente vira para você e diz que tem depressão e ele não toma um medicamento, ele não foi diagnosticado, ele não pode dizer que ele tem, ele não pode se auto-intitular que ele tem depressão, tá? Então é basicamente isso. Esses são os tópicos principais voltados para a ficha clínica, tá? Eu falei ficha de dados pessoais, agora a ficha clínica do nosso paciente. E, Nath, bota aqui meu computador no carregador, por favor. Só um minuto. Falha técnica, senão eu vou ficar sem computador. Obrigada. Prontinho, voltamos. E aí, depois de saber isso tudo, eu preciso perguntar para o meu paciente qual a queixa principal dele. O que te trouxe aqui? Porque às vezes você está olhando para o seu paciente e você está vendo um melasma ali gritante, mas não é isso que incomoda ele. O que está incomodando ele é o sulco naso, é o bigode chinês. O que está incomodando ele é a queda de pálpebra, tá? Então você não pode dizer para o seu paciente, vamos tratar isso. Não. Ele vai virar para você e vai dizer, ó, doutora,
eu vim aqui porque eu quero que você resolva o meu bigode chinês. Pronto, nós vamos resolver o bigode chinês dele, tá? Então, outro ponto, outro tópico imprescindível, depois de você saber tudo da vida do seu paciente, é o que te incomoda? O que te trouxe aqui? Fechamos a nossa ficha de amnésia. Lembrando que tudo isso que eu falei aqui, todos esses dados, eles devem ser preenchidos pelo paciente à mão. Ele que deve preencher, não você. Porque isso garante com que as informações que ele escreveu aqui nessa ficha sejam dele, tá? Se você que preenche isso aqui, você pode ter preenchido da sua cabeça, tá? Então é importante que tudo isso aqui esteja com a letra dele. E no final, mesmo tendo o termo de consentimento, que vai ser outra aula que eu vou dar para vocês de termo de consentimento, é importante que tenha isso aqui escrito. Responsabilizo-me pelo questionário e afirmo serem verídicas todas as informações fornecidas, isentando o profissional de possíveis causas danos pela omissão de tais informações. Autorizo a realização dos procedimentos indicados pelo profissional. Fico ciente que as sessões não desmarcadas com antecedência serão dadas como realizadas. Salvador, a data, assinatura do paciente ou do responsável. Sempre no final. Então, isso te dá um respaldo jurídico de que tudo que ele falou aqui é verdade. Se ele colocou lá que ela não tá grávida e ela tá grávida, você não tem poder nenhum sobre isso, porque ela autorizou você a fazer os procedimentos e ela disse que todas as informações que ela botou ali eram verdade. Se ela é hipertensa e deu um tilt na sua maca depois de você ter feito um procedimento e ela botou aqui que não era hipertensa, ela não é hipertensa. Você não sabia, você não tem como saber. Então, isso aqui te dá um respaldo total jurídico, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer, a gente fazer essa ficha de anamnese e a gente ter todas essas informações do nosso paciente. Tá? Então era isso a aula de hoje. Bruninha, quer perguntar alguma coisa, amor? Nem te dei boa tarde, porque já estava gravando, quis adiantar logo. Não tô te ouvindo. Bruna? Tá me ouvindo? Bruna?